Esté, a cura que rompe cadeias. No capítulo 2 de Esté, diz que Mordecai, seu primo, era um prisioneiro de guerra que se estabeleceu na Babilônia e depois no reino persa, e levou consigo sua prima Radassa, isto é, Esté, uma moça bonita e formosa. E aqui começa a história de Esté no reino persa que sucedeu o reino babilônico. Uma história que começa com perdas. O texto bíblico no capítulo 2 diz: e sendo órfã, Mardoqueu a tomou por sua filha. A vida de Esté foi marcada por feridas invisíveis, por traumas desde cedo. A perda dos pais, a mudança geográfica, o desamparo, nessa orfandade que ela sofreu, e nós sabemos os traumas e dores decorrentes de uma perda familiar ainda jovem. Ela encontra seu primo, que a toma como filha. E ele a levou para o palácio para atender o anúncio do rei. Queria escolher uma das moças do reino para o lugar de Vasti. Não sabemos se ela concordou com a escolha do seu primo, mas pensamos que ela era uma moça grata e obediente naquele contexto que ela vivia. Na verdade, carregando uma história de perdas, sabemos que uma alma ferida carrega marcas de abandono e insegurança, e é muito provável que Esté também estivesse passando por essa situação. E a dor não tratada, ela pode se transformar em bloqueios emocionais e espirituais. A cura começa quando nós reconhecemos nossas dores e deixamos Deus tocar nessas áreas da nossa vida. A alma ferida clama sempre por acolhimento e restauração. Mas onde termina o humano, começa o sobrenatural. É preciso compreender que a cura da alma e do espírito é essencial para o cumprimento do propósito de Deus, e que essa cura rompe cadeias emocionais e espirituais herdadas ou adquiridas. E é o que vemos na história de Esté. O relato do livro de Esté fala da preparação que ela teve para se apresentar ao rei e ser escolhida diante de tantas mulheres bonitas. Algo mais Esté tinha além da sua beleza. Ela tinha virtudes e qualidades, valores espirituais que tornavam a beleza dela muito especial, para além da beleza física. E penso que a estrutura emocional de Esté era de um coração em processo de cura, que precisou abrir mão da tristeza da orfandade, da amargura das perdas, que poderiam distorcer sua identidade, da condição de judia em um reino persa, e de fazer parte de um povo condenado à destruição. Ela não somente demonstrou um caráter refinado e íntegro, como ela estava à altura de receber uma coroa de rainha em sua cabeça. Agora ela não podia mais ter só características de uma rainha. Ela precisava pensar como rainha, sentir como rainha e agir como rainha. Ela podia ficar nessa situação agarrada ao seu passado, a identidade judia órfã, chorando suas perdas, com medo e insegurança do desafio que tinha como rainha, com medo talvez até do rei tomar com ela a mesma atitude que tomou com Vasti. Mas não, ela aceitou o que seu primo lhe propunha, e a partir dali ela foi viver o processo necessário, sabendo que iria receber uma nova identidade em um novo reino para cumprir um grande propósito. E quando o propósito é ativado, a cura acontece não como o fim de um processo, mas como o início de uma missão. O tempo de preparação, o texto diz na palavra 12 meses de ungüentos e perfumes antes de ser apresentada ao rei.
Eu compreendo que este também foi um tempo de um processo de cura na vida de Esther. Ela viveu esse processo de preparação, segundo a cultura do palácio, mas nesse tempo de preparação física, ela viveu também um tempo emocional, de expectativas e anseios, que sinalizam um processo do trabalhar de Deus na estrutura psíquica de Esther. Um tempo de cura para aquela moça tão simples, mas tão marcada pela vida. É importante saber que Deus não nos entrega ao nosso destino sem antes nos tratar por dentro. Mais do que ungüentos e perfumes, bálsamos espirituais são derramados na intimidade daquela moça. Deus liberou tudo isso para ela, né? Toda cura, queridos, leva um tempo, leva disciplina, exige disciplina, entrega, e é no secreto que Deus nos sara. Portanto, não pule o processo. Esther não estaria preparada para se posicionar sem esse tempo de preparo. Porque quando a nossa alma e o nosso espírito humano são curados, nós encontramos a nossa verdadeira identidade, coragem, clareza, propósito e direção. Porque uma mulher curada, ela rompe o silêncio que está lá calado na sua alma, sua voz calada. E ela recebe essa convocação do seu primo Mardoqueu. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Isso tocou a alma de Esther e apontou o propósito e direção para a sua vida. Porque quando o propósito toca a alma, ativa a coragem e a ousadia, e a sua voz se solta, sai ali do seu peito como uma palavra muito forte quando ela diz: se perecer, pereci diante daquele desafio. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio, porque o perfeito amor lança fora o medo. E isso aconteceu com Esther e liberou sua voz. Esther superou o medo e encontrou a maior expressão que o ser humano tem, que é a sua voz. Ela rompe o ciclo do silêncio e do medo, porque a alma curada não se omite, age com coragem e com sabedoria. O espírito curado discerne o tempo de Deus antes de se posicionar para libertar seu povo. Ela precisava desse tempo para libertar a si mesma, para assumir sua identidade e propósito. Agora sim, depois do preparo, um preparo integral, ela liberta não apenas a si mesma, mas todo o seu povo. Mas há um detalhe no capítulo 5, versículo 1, a expressão Esther vestiu-se de vestes reais. Mas, na verdade, a palavra hebraica significa Esther vestiu-se de reino. Após o jejum, ela se revestiu de autoridade real e divina para enfrentar o rei Assuero e salvar seu povo. Não meras roupas luxuosas, mas assumir seu papel de governo, identidade e coragem. E por conta disso, o inimigo foi vencido. Porque quando o propósito é ativado, compreendemos que a cura é que dá o início da nossa missão. E ali começa a mão de Deus, o atuar de Deus, o sobrenatural de Deus. E cadeias foram quebradas na vida de Esther, do medo à ousadia, do trauma ao propósito, da escravidão emocional à liberdade espiritual. A mulher curada, ela rompe essas cadeias e ela torna-se resposta, não apenas sobrevivente.
Assim como Esther quebrou tantas cadeias em sua vida, nós também podemos identificar o que pode amarrar, bloquear ou aprisionar a nossa alma. E orar como salmista, no Salmo 142, 7. Livra a minha alma do cárcere. O exemplo de Esther nos inspira a acreditar que Deus está levantando mulheres curadas para libertar outras. O nosso sim pode quebrar cadeias geracionais. E a verdadeira transformação de Esther começou quando a sua identidade foi redimida e o propósito foi assumido. Como fez com Esther, Deus quer nos curar para nos posicionarmos. O propósito está do outro lado da dor tratada. O sim é a sua resposta? Deus espera a sua resposta. Deus te abençoe. Um beijo.